Classe, saudações a todos e a todas. Hoje a gente vai começar a estudar a coisa mais importante da termodinâmica. A gente vai iniciar nossos estudos sobre a entropia. A entropia é uma função de estado que vai nos servir e muito para entender o comportamento das coisas, tá? E quando eu falo das coisas, eu estou dizendo o comportamento de fenômenos físicos e químicos. Então, nota, eu falei entropia, tá? Entropia e não entalpia. A entalpia é muito importante, mas hoje eu vou comentar para vocês e a gente vai estudar a entropia. A entropia, como função de estado, então vai ter uma letra maiúscula para expressar o que ela é, e a letra é a letra S de sadia, S de entropia, um S maiúsculo, tá? Essa letra aí é a representação, né, da entropia, e logo mais a gente vai conseguir calcular a variação da entropia de um processo químico ou físico, tá? Porque se você parou um pouquinho e acompanhou os slides da nossa última aula, que também foi online, foi uma maravilha, foi tudo legal, eu fiz um monte de exercício, você já percebe aqui que já está terminando, né? Porque que ainda eu havia comentado sobre aqui, ó, sobre a relação entre o ΔH e o ΔU, a entalpia e a energia interna. Ainda tem mais algumas coisas para comentar, mas é que essa questão da entropia é tão importante e logo a gente precisa fazer uma prova que eu prefiro ainda não finalizar esses conteúdos aqui da primeira lei, porque agora também a gente já tirou o goleiro da jogada, é só tocar pro gol, né? Já está tudo resolvido ali, eu já apresentei a entalpia, já mostrei a primeira lei da termodinâmica, já mostrei a relação entre trabalho e calor, já mostrei que então o ΔU, a energia interna, é o somatório do calor e do trabalho que flui, né, ali pelo sistema. Então tudo isso já foi muito bem caracterizado e expresso algebricamente. Os próximos passos ali, a lei de Hess e equações termoquímicas, são muito aplicações disso tudo que eu falei, tá? Mas o que é crucial a gente entender aqui, porque nós temos duas leis da termodinâmica e o que você tem a ver com isso. A primeira lei da termodinâmica, para fazer um apanhado aqui que é importante, ela diz para nós que a energia do universo é constante. Hã? Não diz isso? Claro que diz, cara. Claro que diz, porque, olha só, em nenhum momento eu acho que eu falei isso, né? Mas eu falei por uma simbologia, por um algebrismo, tá? Eu falei, ó, a energia interna, a energia não era igual isso daqui, né? A variação da energia interna não era igual Q mais W. Falei. E se o meu sistema for o universo inteiro, o que essa equação nos diz? Então, essa daqui é a equação que remete totalmente à primeira lei da termodinâmica. Tá? Porque, olha só, se o teu sistema for o universo, todas as estrelas, as galáxias, as nebulosas, os buracos negros, os planetas, os asteroides, os alienígenas, tudo, pega todo mundo, nós mesmos também, e fala, e pensar, tudo isso é o sistema, por essa equação que eu coloquei aqui, eu estou implicando que a energia interna desse sistema ela é constante, né? E tanto até que em alguns momentos eu coloquei lá o ΔU igual a zero igual a Q mais W.
E isso também é um prenúncio de uma outra afirmação muito jocosa que eu fazia, que não existe bruxaria, não é? Se energia saiu daqui, ela foi para algum lugar. Tá? Talvez eu não veja para onde está indo, mas ela vai. Né? Eu não consigo destruir energia. E como a energia é perfeitamente intercambiável entre trabalho, eu não posso também fazer com que trabalho seja destruído. Não faz sentido físico. Tá? Então, ou estou realizando trabalho sobre o sistema, estou sofrendo o trabalho que o sistema está realizando contra mim, mas está tendo um fluxo de trabalho e isso está mudando as funções de estado do sistema e das vizinhanças. Logo mais eu vou falar mais sobre as vizinhanças, falei muito pouco sobre ela, a vizinhança é sempre uma coisa importante, né? E aí, nesse interplay aí, nesse balanço, eu tenho que lembrar que não vou criar energia do nada, não vou criar matéria do nada, e toda forma de conversão de trabalho será em energia e vis-a-vis, né? Vice-versa. Então, a primeira lei da termodinâmica expressa isso. Legal, serve para bastante coisa. Que coisa, por exemplo, Glaucio Regis? Serve lá para dizer quanto eu consigo extrair de energia de um alimento que vem lá da reação química que acontece após a quebra de uma ligação. Teve um papo aí com uma turma ali que não ficou muito bem claro aquela ideia sobre por que o catabolismo é endotérmico, exotérmico, me confundi, mas a gente pode voltar a falar sobre isso depois, mas que eu expliquei lá sobre a reação da ATP, né, e formação da ADP. Eu ficava mostrando balanços energéticos e isso já nos é legal, né? Serve para dizer por que e como a vida se sustenta, né? É legal isso, como que eu consigo extrair energia de uma reação química, ou porque alguns processos físicos eu preciso inserir energia e beleza. Mas agora a segunda lei da termodinâmica vai falar de uma coisa muito mais estranha à nossa concepção, que é por que algumas coisas acontecem. Porque olha só, qual é a explicação que você tem aí no teu universo semântico, no que você faz de concepção da ideia da natureza e da realidade? Qual seria a explicação para o fato de que se eu tirar um cubo de gelo agora da minha geladeira e colocar aqui fora a uns 20 e tantos graus Celsius aqui, quase uma atm de pressão, na tua casa não vai ser muito diferente, creio eu, por que o gelo vai derreter? Não, porque está mais quente, né? A temperatura aqui está maior que lá fora, a água só fica congelada a 0 graus e depois disso, acima disso, ela vai derreter, né? O que você, né? Eu, Glaucio, estou tentando te dizer. Isso aí é elementar, né? Não tem como não entender isso. Mas por que esse processo acontece e o inverso não, por exemplo? Por que necessariamente ele vai derreter esse cubo de gelo, mas se eu pegar um copo de água e deixar ali também do lado do cubo de gelo, por que ele não congela espontaneamente? Aí você fala, Glaucio, porque está quente aqui, então não vai ter como... eu só vou ter gelo quando estiver abaixo de 0 graus, e agora aqui não está abaixo de 0 graus, né? Então não faz sentido fisicamente. Mas aí eu te proponho uma outra ideia, por que quando eu pego e aqueço, por exemplo, uma barra de ferro ou um pedaço de metal qualquer, eu percebo que o calor vai se dissipando por essa barra de ferro. E por que ele se dissipa nessa barra de ferro e por que as coisas entram em equilíbrio térmico? Por que esse equilíbrio se estabelece dessa maneira? Por que o calor vai fluindo? E por que o calor não ficaria só num ponto de um pedaço de ferro? Por que todo o oxigênio da minha sala, da atmosfera aqui, não se concentra em uma só região do espaço? Por que as coisas tendem a se dispersar com uma facilidade tão grande e não de se organizar com uma facilidade grande?
Por que isso acontece? Por que a água não congela? O que faz com que ela congele espontaneamente somente quando tiver uma temperatura baixa, abaixo de 0 graus ainda, né, para a água? E por que não vai acontecer o inverso? Por que ela não espontaneamente não faz isso? O que tem a ver o calor, a temperatura? A gente mais ou menos já sabe que tem alguma coisa a ver aí, mas por que alguns processos, mesmo que eu não consiga perceber a mudança, fluxos de calor ou fluxos de energia, mudança de propriedades, de funções de estado, porque alguns processos ocorrem e outros não? Quer ver um processo que ocorre, pode ser físicos, processos físicos, é o que eu fiquei falando aqui, né? Vou tentar ilustrar mais um processo físico aqui, quer ver? Cadê esses slides logo eu vou passar para vocês, tá? Só vou organizar um pouquinho eles para deixar adequado para vocês, turminha da farmácia. Eu já usei isso daqui em algumas outras turmas, mas principalmente por causa das imagens, né? Então, essa primeira imagem aqui, aqui é a vista térmica, né? A temperatura de um bloco de gelo, e com exceção de algumas leves flutuações, se eu aquecer um bloco de gelo, que é aquilo da barra de um bloco de gelo, um bloco metálico, se eu aquecer esse bloco metálico e usar uma câmera que flagre ali o infravermelho, eu consigo perceber que, com exceção de algumas flutuações térmicas, a temperatura, o calor vai se dissipar por esse pedaço de metal, né, que é aquilo que eu tinha falado. E aqui eu tenho mais um experimento que aqui ao lado esquerdo eu tenho uma ampola cheia de algum gás, deve ser NO pela coloração, é irrelevante o gás, tá? Mas eu tenho uma ampola que está ligada a um sistema que tem tipo um registro, abre e fecha, e ali embaixo, né, um balão de vidro que a priori não tem nada, mas na verdade tem atmosfera, né? Tem atmosfera ali, tem oxigênio, nitrogênio e tal. E enquanto está fechado, beleza, tá um gás de um lado, outro gás do outro. A hora que abre o sistema, note que pela coloração você consegue notar que, claro, aqui embaixo não dá para ver muito bem, mas ali em cima você consegue perceber muito bem, né, que o gás que anteriormente estava ali na ampola, agora se dissolveu, se solubilizou com o gás ali embaixo, né? Então, por que ele não ficou ali em cima? Claro, você pode também, né, lançar a mão de argumentos do tipo, talvez o gás aqui seja mais denso do que o gás aqui, então ele vai tender a cair, mas se somente fosse esse o argumento, então eu veria tudo que estava aqui embaixo e tudo que estava aqui embaixo ali em cima, né? Não é tão válido isso. Talvez a densidade dos dois seja parecida, a solubilidade dos dois também seja parecida, um gás é completamente miscível no outro, mas por que ele faz isso e não fica ali paradinho num canto, né? Um frasco de perfume, quando espirrado em um canto, pode ser até, bem, quem mora com mais pessoas na mesma casa sabe como que é isso, né? A pessoa usa às vezes no outro quarto, em um outro cômodo, e você lá na sala está sentindo o cheiro, né? Como que essa molécula viaja tão rapidamente? Isso tem a ver com a velocidade dela, mas por que isso ocorre, né? Então, carecemos de explicações para esses processos físicos, porque, segundo a primeira lei da termodinâmica, né, não está sendo realizado nenhum tipo de trabalho de expansão, não estou conseguindo ver nenhuma mudança de um fluxo de calor. Então, por que esse processo acontece, né? A priori não deveria estar. A primeira lei da termodinâmica não serve para explicar isso. Agora eu vou endereçar aqui um videozinho. É legal, olha que legal aqui. São 3 balões, tá? Desse vídeo aqui. Eu vou fazer uma coisa que não sei se vai ficar muito legal, mas acho que vai pro vídeo. Mas a explicação nesses 3 balões, tem um balão aqui
só com hidrogênio. Então, vou até desenhar aqui que eu gosto de ficar fazendo isso. Então, o primeiro balão só tem hidrogênio. Parará. Aí o segundo balão, eu já assisti o vídeo, né? Já sei que tem. Só tem oxigênio, enquanto estou falando em oxigênio molecular, hidrogênio molecular. E aqui, né, no terceiro balão, logo vocês vão ver os 3 balões, tem uma mistura de H2 mais O2, tá? Vamos pro vídeo lá. Eu vou fazer um pouco de silêncio para dar tempo de ver a explosão bem legal. É curtinho aqui, então assistam. So here's a balloon filled with only hydrogen, a second balloon filled with only oxygen, Só oxigênio. and a third balloon filled with a mixture of hydrogen and oxygen. Lonnie could ignite the balloons with his long torch, and we can observe the intensity of the explosions. First, Lonnie will ignite the hydrogen-only balloon. You can see an explosion, but a relatively mild explosion, as the hydrogen reacts with oxygen in the atmosphere. Here's the oxygen-only balloon. Well, that balloon more or less just popped. No real explosion there. Now, the hydrogen-oxygen balloon, that's a very strong concussive explosion. Perfeito. Então, olha só. Você conseguiu perceber ali que havia... Opa! Já estava abrindo um outro vídeo ali. Já estava abrindo um outro vídeo, mas o que eu queria mostrar era aquilo mesmo. Vocês perceberam que dos 3 balões que havia, esse daqui formou uma chama legal ali, né? Deu para perceber. Volta lá, você consegue visualizar a chama. O oxigênio só estourou, né? Pum, não aconteceu nada. Mas esse daqui explodiu violentamente, né? Ou seja, o balão que tinha H2 e O2 explodiu. Mas olha que louco, por que não explodiu antes? Por que ele precisou da chama, né? Porque tudo que tinha para explodir ali era devido a 2 espécies químicas ali, né? O H2 e o O2. E isso já estava ali dentro. Por que eu precisei da chama para explodir? A chama iniciou alguma coisa, né? A chama iniciou a reação química. Com um produto aqui, não vai estar estequiometricamente certinho, mas vai dar o vapor de água como produto dessa reação. Então, a pergunta é, existe algum parâmetro termodinâmico que consiga expressar o porquê que o H2 e o O2 ficam até bem, eles ficam tranquilão ali, eles não têm tanto problema assim um com o outro, né? Eles poderiam ficar ali por um século inteiro sem reagir, sem formar água. Isso é fato. A reação do H2 e do O2 é muito lenta, ela não acontece, ela não vai acontecer. Tão lento que não daria nem para verificar o quão. Mas com a chama, ela acontece. E acontece numa velocidade muito rápida. Velocidade, atenção, velocidade é um assunto que a gente vai falar logo mais adiante no próximo bimestre, que aí é sobre cinética química, tá? Sobre o fato que aquela reação de H2 e O2 aconteceu tão rápido, mas tão rápido, que se deu até em uma fração de segundos e houve aquela explosão. Essa reação poderia ter também acontecido de uma maneira branda, sem uma explosão, sem que houvesse um deslocamento de energia tão grande. Mas o que eu quero falar é que indiferente da velocidade, que não é uma coisa que a gente está acontecendo aqui, né, não está verificando e discutindo aqui, aconteceu a reação. Tá? O fato de acontecer a reação nos indica que, claro, a chama ali propiciou esse acontecimento dessa reação, né?
E para que ela acontecesse, eu poderia também ter colocado um pedacinho de metal ali. Também faria isso, faria essa reação acontecer. Então, por que eu preciso de algumas coisas que facilitam, que iniciam a reação química? E porque após a incidência da chama, o H2 e o O2 não convivem mais bem entre si e reagem. Tá? A explicação para tudo isso, tanto para o fato de algumas reações acontecerem e o fato de que muitas vezes eu preciso dar uma ajudinha para essas reações acontecerem, se encontram todos na entropia. Tá? E além do fato de alguns fenômenos físicos também acontecerem. Porque, por exemplo, um gás tende a aumentar o seu volume. Já percebeu isso? Com vazamento de gás você percebe que é a mesma história do perfume ali. Por que o gás se expande quando ele tem volume ali para ocupar? Porque aquela reação ali aconteceu daquele jeito. Essas são as perguntas que só a segunda lei da termodinâmica pode nos dar. A primeira lei não consegue? Não consegue, porque pela primeira lei da termodinâmica está tudo ok. Está tudo correto, não houve nenhum tipo de problema, não houve nenhum tipo de violação da termodinâmica. Então, eu preciso de um indicativo que fale assim para mim. Glaucio, quando eu tiver um gás contido em algum lugar e eu possibilitar que ele ocupe um volume maior, eu preciso de um indicativo, uma função de estado que me mostre que será mais pertinente para o gás estar nesse volume maior do que no menor. Quando uma reação química estiver prestes a acontecer, será mais pertinente que ela aconteça do que não. Tá? Então, o fator de pertinência ali foi a chama, né, durante a explosão. Foi isso ali que fez com que a coisa descambasse para o lado dos produtos. Até então era tudo reagente e sempre ficaria ali como reagente. Então, esse indicativo que você já sacou, que eu estou falando que é da entropia, por causa que a aula é sobre isso, é disso que eu vim falar hoje, né? Esse indicativo eu consigo mensurar, existe uma métrica para ele, tá? E aí, essa pertinência de ocorrência tem um outro termo que vai ser exaustivamente falado por mim, tá? Que é a espontaneidade. Eu queria ter um grupo de apoio para poder fazer a edição dos vídeos. Eu falasse assim, a espontaneidade, aparecesse escrito espontaneidade aqui em cima magicamente, seria legal. Mas como eu não sou youtuber, não tem como. Mas é o que é a vida, né? Então, a espontaneidade é essa situação, essa característica da reação, tanto física quanto química, em seguir para uma única direção. Tá? Então, eu vou falar que o H2 e o O2 espontaneamente se convertem em água depois da chama, depois, é claro que houver ali aquela chama ali, aquela pequena fagulha. É isso que vai fazer com que haja a espontaneidade, que faça com que o processo ocorra. E eu sempre vou falar em espontaneidade e eu vou estar querendo indicar para você que processos que ocorrem de maneira ao natural, como é o caso do cubo de gelo, tirei ali do congelador e coloquei em cima da bancada, ele vai espontaneamente se converter a água líquida. Tá? O gás vai espontaneamente se dissipar. Uma reação química vai espontaneamente se processar no sentido de gerar produtos.
Então, se eu tenho uma métrica para espontaneidade e eu conheço o que indica essa espontaneidade, você tem uma métrica para ela, né? Eu consigo também aferir o quão espontâneo é um processo. Se eu pegar um cubo de gelo e colocar num outro refrigerador que está a -1 grau Celsius, eu sei que espontaneamente ele não vai, não é um processo espontâneo derretimento quando um cubo de gelo está a -1, mas se tiver a +1, +2, +50, +60, ele vai derreter. Então, e aí a gente vai perceber que conforme também tem variações de temperatura e tal, eu consigo perceber que um processo vai ser mais espontâneo, isso tem a ver com a temperatura. Para alguns processos como expansão de gás vai ter a ver com volume também, então eu vou conseguir mensurar o quão espontâneo é, beleza? Essa história de entropia, eu tô aqui resumindo a missa pra caramba, tá? Porque a espontaneidade e a entropia, elas são obras na termodinâmica clássica, a entropia principalmente. Deixa eu só tirar essa espontaneidade aqui que está espontaneamente me atrapalhando. A espontaneidade pela termodinâmica, a entropia, desculpe, pela termodinâmica clássica, tem pelo menos um dos cientistas que sempre são atribuídos a ela, o Nicolas Sadi-Carnot, S. Carnot, aqui, Carnot, tem mudo atrás, clássica, né? Então o Nicolas Sadi-Carnot conseguiu pela primeira vez sacar que existiam alguns processos que aconteciam e outros não. Já comento mais sobre eles, porque se eu falei que tem uma clássica, tem uma outra aqui, uma neoclássica, né? Não, na verdade a gente chama de entropia estatística, da termodinâmica estatística, que aí é um negócio que não é de Deus, tá? A gente não vai precisar estudar termodinâmica estatística porque não é pertinente agora. É um algebrismo incrível de uma mente iluminada, de um dos caras mais incríveis do universo, que foi o Ludwig Boltzmann. Então, Ludwig Boltzmann, né, cara, alemão, então 2 N's aqui no fim. A termodinâmica estatística também tem uma abordagem toda especial para as funções de estado. Você sabe o que isso é. E aí o Boltzmann conseguiu definir entropia. Mas vamos às definições e não nas historinhas. Aliás, um pouquinho mais de historinha. O Carnot, ele era engenheiro mecânico, tá? O cara trabalhava numa mina, e ele, subterrânea, de extração de carvão, e ele precisava, olha a nhaca, isso aí foi em 1800 e tanané, bem longe temporalmente de nós, e ele precisava otimizar uma máquina para tirar água do fundo da mina, porque os caras queriam tirar carvão dali e aquilo inundava, porque eles achavam, sei lá, cursos d'água no meio da mina, né, afloramentos d'água ali, e também, sei lá, acho que descia com a chuva, enfim. Tinha água lá embaixo, ele precisava tirar, e a máquina era muito ineficaz, tá? A máquina ele precisava otimizar. E aí ele percebia que por mais que ele tivesse uma máquina perfeita, que tivesse uma mangueira perfeita, um sistema de sucção perfeito, que tivesse muita energia ali, um motor muito bom, ele nunca conseguia extrair tudo, ele sempre tinha perdas no meio do caminho. A entropia, ela é baseada num processo. Por exemplo, imagine que eu tenho uma máquina, tá, que produza trabalho. Então aqui é a minha máquina.
ela produza trabalho. Então, digamos que essa máquina ali produza trabalho para fazer, realize ali trabalho mecânico para retirar a água, né? E ele percebia que esse processo de retirada da água gastava ali aproximadamente, vou dar aqui uns valores normais aqui, que o trabalho para retirar uma certa quantidade de água consumia 100 joules, né? Sei lá, pegava 100 litros a uma pressão de um ATM, né? Sabe que isso é convertido em joule, e que por mais que, aliás, a máquina forneceria aqui, né, 100 joules de trabalho, mas ele percebia que ele só retirava água o suficiente para 80 joules. Cerca de 20 joules era perdido. Ou seja, era uma máquina que não tinha uma eficiência tão grande, porque, claro, tudo isso daqui, esses 80 joules ali, era convertido em alguma forma de trabalho, né? Então, trabalho, W, e um pouco era perdido na forma do que? Calor. Então, saía 80 joules ali, essa máquina, certo? Uma máquina expandia ali um pistão que empurrava a água para fora. Ele sabia como que ele sabia disso? Ele manjava de termodinâmica, ele sabia que o somatório aqui da energia interna, né, ΔU era igual a Q mais W, e que se ele, usando lenha ou carvão ali, conseguisse gerar 100 joules, a máquina gerava 100 joules de energia e 80 era convertido para realizar trabalho, ele tinha essa perda de 20. E aí ele percebeu que em épocas mais frias a eficiência dessa máquina melhorava um pouquinho. E aí a questão que se torna... Também estou resumindo pra caramba aqui, tá? A questão que se torna interessante é que, conforme era maior a distância de temperatura desses processos, ou seja, acontecendo em temperaturas menores, essa máquina era mais eficaz cada vez mais. Então, aquela quantidade de calor ali perdida era menor e, portanto, se tinha menos calor sendo dissipado, tinha mais trabalho sendo feito. Então era isso que ele queria, mais trabalho sendo feito, mais água saindo do poço. Como ele percebeu que havia em diferentes temperaturas essa dependência com a eficácia, e isso é válido até hoje, um motor de um carro vai ser tão mais eficaz quanto for melhor o isolamento dele. Porque pensa bem, né? Você pega, vou pensando agora também de uma maneira mecânica, a gente já vai para as moléculas, tá? Se você coloca combustível no tanque, aí ele queima ali e gera trabalho. Saem os vapores, sai a fumaça, a fuligem, vapor da água também, a uma temperatura elevada, porque que acabou de queimar ali dentro, né? Então, essa temperatura elevada dos gases que são expelidos no escapamento, você concorda comigo que a temperatura que sai ali é maior do que a temperatura da atmosfera? Não façam isso, mas se você chegar perto do cano de escapamento, você percebe que está quente, né? Não façam isso. Então, esse calor ali, se você colocar a mão em cima do capô depois de andar um pouquinho, você percebe que também o motor está quente. Esse calor ali do motor, esse calor da combustão, tudo isso é desperdício do carro, é coisa que ao invés de ele converter em trabalho para fazer o carro ir para frente, foi transformado em calor. Seria mais interessante se a temperatura que saísse lá no fim, então, fosse menor. Porque quanto menor fosse a temperatura de saída desses gases, ou pelo menos se não dissipasse nada de calor no motor, quer dizer que tudo aquilo teria que ir para algum lugar como trabalho. Olha que louco. E tem como fazer isso? Tem. Você constrói um motor de cerâmica, faz os pistões de titânio ou irídio, que é uma coisa que daí aguenta uma temperatura
excepcionalmente alta, e isso daria um jeito, mas construir um motor de cerâmica e peças de irídio, titânio, seria caríssimo. Mas sim, você aumentaria a eficiência, quer dizer que com o mesmo litro de combustível você poderia andar até o dobro. É uma coisa bem louca mesmo, você poderia. E você conseguiria tender ao infinito se a temperatura dos gases propelidos ali tendessem a 0 Kelvin. Poxa, agora isso foi longe. É verdade. Então, você teria o máximo da eficiência termodinâmica se a temperatura de operação das máquinas tendesse ao infinito ou ao maior valor possível. Tá? Divagações à parte, essa é uma ideia de como que o Sadi chegou à definição de entropia, dessa perca de calor ali, e aí a entropia fica... Isso aqui você vai ver no livro de termodinâmica, uma explicação mais detalhada e mais chata também, mas em termos práticos, a variação da entropia para um processo é igual à quantidade de calor que flui de maneira reversível, olha só, vocês já sabem o que é isso, a uma dada temperatura. Essa é a definição de entropia, tá? Então, vamos aqui os slides, eu acho que eu trago isso, né? E aí tem o enunciado, né? Então, essa é a definição de entropia, que surge justamente dessas ideias de eficiência e conversão de trabalho em relação à perca. A gente pode entender como naquele sistema do Carnot ali, que todo esse calor que foi perdido pode ser perdido na forma de agitação mecânica, atrito, qualquer coisa, né, que gerou calor ali, que não foi convertido. Porque se a máquina fosse ideal, tudo que sairia de trabalho seria convertido, toda a energia interna seria convertida em trabalho. Mas na maioria das vezes a gente está falando de moléculas e elas conseguem acumular um pouquinho de energia nelas, tá? E também dependendo do estado de agregação dela, se é sólido, líquido, gasoso, essa quantidade de energia aí pode também estar ali enclausurada nesse estado físico que esse conjunto de moléculas se encontra, tá bom? Então, a entropia seria justamente esse calor desperdiçado a uma dada temperatura. Então seria aqueles 20 joules ali dividido pela temperatura de operação da máquina, no caso da entropia, no caso do lado da máquina do Carnot. Então, se para outros processos isso também vai ser válido, vai. E aí logo eu vou conseguir mostrar para vocês que eu consigo calcular a entropia de uma mudança de fase. Então, como que é acompanhada essa mudança do estado sólido para o líquido, por exemplo, do gelo, né? Isso está associado a uma mudança de entropia, e também para reações químicas. Mas a coisa mais interessante que eu tenho que pontuar aqui é que você tem que entender uma única coisa que está expressa aqui. A entropia de um sistema isolado, ela aumenta durante um processo espontâneo. Isso é muito importante. Então, a entropia de um sistema isolado aumenta durante uma mudança espontânea. Vamos a um exemplo de sistema isolado. Esse sistema aqui é um sistema isolado, né? Deixa eu só apagar aqui os rabiscos, né? O que é o meu sistema? Esse balão ali e aquele outro frasco que contém o gás. Então, o meu sistema é isolado, né? Não está havendo o fluxo de matéria. Viu só por que eu falei que era importante vocês sempre terem acesso a esse glossário, né? Então, isso daqui é ao meu lado, um sistema isolado, outro sistema isolado. Então, eu tenho um sistema isolado. Eu já percebi que esse processo aqui, né, de abertura desse sisteminha,
e tudo isso que está acontecendo aqui, ele acontece espontaneamente. Da onde que eu sei? Da minha vivência, né? Da tua vivência. Você sabe que um gás ele tende a ocupar um volume maior, tá? Então, ele aumenta, ele ocupa um volume maior, ele se solubiliza em outro de maneira espontânea. Você não está vendo aqui na imagem com o registro aberto, né? Que é esse caso. Você não percebeu ali o gás só de um lado. Então, a segunda lei da termodinâmica diz, e tudo isso decorre daquele trabalho do Sadi, do Carnot, né? Que agora não vai dar para eu tentar resumir mais do que eu já tentei resumir, nem de apresentar o algebrismo. Porque daria para fazer as contas, quanto de calor, qual temperatura, tem todo passo a passo, tem um artigo dele onde ele descreve tudo isso, ele mostra. Mas a constatação final que ele chegou é essa aqui embaixo. Ó. A entropia de um sistema isolado, ela aumenta durante uma mudança espontânea. Então, eu nem sei direito o que é essa entropia, você não sabe, né? Tá vendo agora, mas nos trabalhos de Carnot ele expressou isso, tá? Que esse processo aqui, esse ΔS, essa diferença de entropia aqui é positiva. Então, toda mudança que for espontânea, ela vai estar atrelada a um aumento da entropia, tá? Tatua no braço isso, tá? Manda tatuar, né? Lembra disso, tá? É importante para sempre estar olhando ali, estar esperto. Um processo é espontâneo? Qual processo, então? Aquele processo da conversão do H2 em O2 em água depois da chama, aquele processo foi espontâneo pra caramba ali, né? Então eu posso falar que a entropia depois da chama aumentou, a entropia do sistema aumentou, o gás se expandindo naquele sistema isolado, a entropia do gás aumentou, tá? A entropia do gás aumentou. Todo processo que for espontâneo vai ter todas as reações químicas, né? Se eu pegar um becker cheio de combustível e botar fogo, é um processo espontâneo. O fogo vai continuar ali até que todo o combustível seja consumido. Também um processo espontâneo. Então, quando está havendo a queima, eu já posso inferir que a entropia dos produtos é maior do que a entropia dos reagentes, porque só assim o ΔS vai ser positivo, né? Só tem como uma situação algébrica eu forçar com que o ΔS seja positivo. Então, ΔS é sempre a mesma coisa, todo delta é sempre a mesma coisa. O delta quer dizer a entropia final menos a entropia inicial. Isso aqui é o ΔS, né, gente? Que eu já sei que é igual a quantidade de calor que está fluindo a uma dada temperatura. Esse calor é o calor reversível. Já vou explicar de volta, já vou deixar as claras por que eu estou falando tanto em calor reversível. Então, para a única forma algébrica que aquele ΔS seja maior do que zero, ou maior, né, do que, principalmente também maior do que zero, o S final precisa ser maior do que o S inicial. E eu já falei ali que a entropia é caracterizada por esse S, né? Então, se a entropia for 2 Joule por Kelvin final e a entropia inicial era 1 Joule por Kelvin, eu vou ter 2 menos 1, eu vou ter um valor positivo, um valor de aumento de entropia, tá? Já vamos aos exemplos numéricos, mas isso vai ficar, acho que, para o próximo vídeo, porque já estou aqui com quase 45 minutos, já está quase na aula da primeira turma ali, então já vou upando o arquivo e logo eu continuo com esse conteúdo, beleza? Até mais!